Parashá Ki-Sá. O significado idiomático da palavra Ki-Sá é quando recensearem os israelitas. Porém, se a gente separar a palavra Ki-Sá, Sá significa literalmente levantares. E é interessante notar que a Parashá Ki-Sá é uma paraxá bem problemática. Por quê? Porque é nela que acontece o pecado do bezerro de ouro. E aí, quando a gente pega esse significado de Tsá, que é levantares, a gente pode se perguntar por que esse significado de levantares, né? Ou seja, de elevação, de levantar, está escondido numa paraxá que, na verdade, o povo desceu ao mais baixo possível, que chegou ao ponto da idolatria no pecado do bezerro de ouro. E é aí que a gente entende o que os sábios falam sobre o poder da tshuvá, o poder do sincero e verdadeiro arrependimento. Porque sabe aquela história que você só se dá conta quando você perde? Pois é, quando o povo se deu conta do que eles tinham feito, da gravidade daquele ato, eles se deram conta do quanto que o seu relacionamento com Hashem era extremamente precioso e importante para eles. Então, por essa razão que a palavra levantares está escondidinha aí nessa paraxá. Por quê? Como o povo cometeu um pecado não premeditado, né? E realmente se arrependeu do que havia feito, eles chegaram num lugar muito especial onde eles perceberam realmente a falta, né? E aquela sensação de perder a presença divina, sabe? E aí eles perceberam quanto que ela é preciosa para eles. Muitos israelitas foram sim punidos severamente e duramente, inclusive houve israelitas que não puderam ser punidos, né? Mas aquele pecado seria contado todas as vezes que eles cometessem algum erro, algum outro pecado, porque Hashem ficou extremamente irritado com aquele erro que eles cometeram no pecado do bezerro de ouro. E os sábios falam que quem incitou os judeus a fazerem o bezerro de ouro foi os convertidos, os egípcios convertidos que haviam feito, né, a conversão, mas ainda no coração deles eles queriam fazer idolatria. E os sábios contam que Hassatan, vendo que o povo estava agitado e Moshe não havia descido, ele fez surgir a imagem de um caixão com o corpo de Moshe, né? Então foi uma imagem muito nítida que fez com que o povo acreditasse que Moshe não estava mais vivo, que eles precisavam de um novo líder, né? E por isso incitaram mais ainda. Aharon, ele vendo como o povo estava, porque o que aconteceu? O filho de Miriam, ele disse pro povo: vocês estão errados, vocês não podem fazer isso. E eles começaram a lutar, né, com ele, e acabaram assassinando o filho de Miriam. E aí Aharon, vendo que se ele se colocasse contra, né, o povo, ele também poderia ser morto. Então o que ele fez? Ele criou um plano dos homens pedirem joias e os ouros de suas mulheres e filhos. E aí, obviamente, as mulheres não deram. Os sábios falam que a redenção final vai ser trazida pelas mulheres, porque elas não participaram do pecado do bezerro de ouro. E uma tribo também que não participou do bezerro de ouro foi a tribo de Levi. Então Aharon, ele fala: pega com as mulheres não aceitaram,
Mas os homens que haviam trazido muito ouro do Egito, eles mesmos pegaram os seus próprios ouros e entregaram a Arão, e ele foi tentando enrolar ao máximo para dar tempo de Moshe descer, mas mesmo assim não deu tempo. Eles cometeram esse pecado e foi, na verdade, incitado pelos Erev Rav, que eram conhecidos convertidos, né? Que ainda não havia sido completada, vamos dizer assim, a conversão deles. E aí, depois que eles cometeram, Moshe desce, pune os israelitas que cometeram esse pecado, né? E esse pecado é tratado como o pecado de adultério, porque é como se todo o povo judeu fosse casado com Hashem, né? E aí eles adulteraram contra Hashem. Então Hashem trata disso, pune todos aqueles que cometeram esse pecado. E como que ele faz? Uma parte dos que pecaram e foram avisados do pecado, foram pegos no ato e avisados de seu erro, eles foram realmente assassinados. 3.000 homens assassinados pela tribo de Levi, que não cometeu esse erro. E aqueles que Moshe não foram pegos no ato, também não foram avisados, o que aconteceu? Moshe derreteu o ouro, endureceu, depois ele transformou o ouro em pó, colocou na água que descia do Monte Sinai e deu a essas pessoas. Aqueles que eram culpados do pecado, seus estômagos inchavam até estourar. E aqueles que não acontecia nada, tá? Então foi dessa forma que o povo foi punido. Após isso, Moshe volta novamente, porque ele havia quebrado, como vocês sabem, que quando ele chegou e viu tudo o que aconteceu, ele quebrou as tábuas, né, da lei que ele havia recebido lá no Monte Sinai. E aí Moshe sobe para pedir perdão, né, pelo povo, pelo erro que eles cometeram, e Hashem, ele vai perdoar todo o povo através da reza, tanto que Moshe rezou por isso, para que Hashem perdoasse o povo e não destruísse o povo, porque o que Hashem queria era destruir todo mundo, e saiu uma descendência através de Moshe. Mas como sabemos, Moshe era um líder exemplar, e ele até o fim rogou a Hashem em prol do povo, para que Hashem pudesse perdoá-los, e Hashem perdoa o povo. E por essa razão que a gente vê essa palavra aí, né, levantares, escondida nessa paraxá. E eu vou contar uma história para vocês que eu li no livro Pequeno Midrash Diz, que explica o seguinte sobre esse acontecimento do bezerro de ouro. Uma vez, um homem muito rico se casou, e ele se casou e convidou várias servas para cuidarem da enorme casa que ele tinha com a sua esposa. E as servas ficaram com muita inveja daquela mulher, porque era tudo que elas queriam, era ter o amor do patrão e ser a dona daquela imensa mansão. E elas ficavam todo o tempo tentando encontrar uma brecha no comportamento daquela mulher, mas era em vão, porque aquela mulher era impecável, sempre muito bela, muito arrumada e sempre muito gentil. Certa vez o patrão chegou de uma viagem longa e, desejoso de encontrar sua esposa, ele a encontrou no jardim cuidando das flores. E quando ele foi apertar a mão da sua esposa, sua mão estava suja. Aquilo incomodou o patrão e ele foi para seu quarto. Quando ele foi para o quarto, ele dormiu. Quando ele acordou, as servas entraram no quarto e disseram para ele: "Bom, patrão, agora você deve se divorciar da sua esposa. Nós percebemos que você ficou zangado com o que aconteceu." E ele disse: "Por quê?
Suas tolas! Vocês acham mesmo que vocês são melhores do que minha esposa? É certo que esta manhã ela estava realmente com as mãos sujas. Porém, todos os dias ela procura estar impecável, limpa, bela, arrumada. E vocês? Vocês, pelo contrário, ficam todos os dias sujas, fazendo atividades que a empobrecem e que sujam vocês. Então vocês acham mesmo que são melhores do que minha esposa? Não mesmo, né? É verdade que muitos já acusaram o povo judeu e citam, né, o pecado do bezerro de ouro para acusar, para apontar como o povo judeu cometeu um pecado de idolatria, né? Porém, essa história deixa bem claro que mesmo o povo cometendo um erro, as nações não têm o direito de falarem contra o povo judeu, porque na verdade as nações naturalmente já estão imersas na idolatria e por isso não lhe dão o direito de falarem contra o povo. Bom, esse foi um trechinho da Paraxá dessa semana. Que o Eterno abençoe vocês. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!